Seja na prática efetiva da advocacia criminal ou em uma prova prático-profissional, como é o caso da segunda fase da prova da OAB em Direito Penal, você precisa entender como funcionam os aspectos práticos do SURSI, suspensão condicional da execução da pena, que não se confunde com o chamado SURSI processual, que é aquele lá do artigo 89 da Lei 9.099. Bem, então é lógico que o primeiro passo é você fazer a leitura dos artigos do Código Penal que cuidam do tema, artigos 77 ao 82. Bom, a suspensão condicional da execução da pena, ela é uma tese subsidiária. Por que ela é uma tese subsidiária? Quando você está trabalhando as suas teses de defesa, na peça de alegações finais ou no recurso de apelação, é claro que você busca, em um primeiro momento, a absolvição do seu cliente. Ou seja, você vai alegar se existia alguma excludente da tipicidade, ou uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Em seguida, você vai analisar se existe alguma causa extintiva da punibilidade, de acordo com o artigo 107 do Código Penal. É lógico que essas teses, elas são as melhores. Por quê? Porque elas são aptas a que você consiga a absolvição do cliente. Mas o advogado criminalista, ele precisa ir além disso. Ele precisa saber que, caso ele não consiga absolvição, ele pode buscar a melhor e a menor pena. Eu sempre falo isso. E, inclusive, nas peças, como alegações finais, recursos de apelação, a gente também tem que trabalhar com critério de eventualidade. Então, na eventualidade do juiz não reconhecer uma das teses que você está trabalhando, que outra tese você pode trabalhar? Se você não conseguir a absolvição, qual é a menor pena que você pode buscar para o seu cliente ou qual é a melhor pena? Bom, e o SURSI, ele se encaixa aí como uma tese subsidiária. Lógico que ele não vai conduzir a absolvição. Nesse caso, o cliente ele é condenado, mas pode haver a suspensão condicional da execução da pena. O que significa que essa pena ela não chega a ser cumprida. Mas você deve requerer isso se os requisitos para o SURSI estiverem presentes. Por isso que é tão importante que você leia com cuidado o artigo 77. É ele que traz os benefícios. Não é qualquer crime, qualquer pena em que é cabível a tese subsidiária de SURSI. Você pode alegar e requerer o SURSI naquelas situações, via de regra, para a pena que não seja superior a 2 anos. Lembrando que nos casos do SURSI etário ou do SURSI humanitário, ou seja, maior de 70 anos ou razões de saúde que justifiquem, é cabível o SURSI para penas de até 4 anos. Sendo um, sendo o outro, isso vai impactar no período de prova. Para o SURSI, tradicionalmente, o período de prova ele vai de 2 a 4 anos. Já para o SURSI etário, para o SURSI humanitário, o período de prova é de 4 a 6 anos. Isso também está lá no artigo 77 do Código Penal. Mas você também precisa prestar atenção pelo seguinte: o SURSI ele é uma tese subsidiária e que deve ser alegada após a tese de substituição da pena. Porque só vai ser cabível o SURSI, o juiz ele só vai aplicar o artigo 77 do Código Penal quando não for cabível, quando não for adequado, ou seja, quando ele não puder aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos ou pela pena de multa, de acordo com o artigo 44. Então, naquela ordem que eu falei para você das teses de defesa, ou seja, verificar se tem uma excludente do crime, se tem uma causa extintiva da punibilidade, analisar, no caso, o regime de cumprimento de pena, se pode ser um regime menos gravoso, caso o cliente seja condenado, vai entrar também a análise de se é cabível a substituição da pena. Ou seja, antes de você chegar no artigo 77, você passa pelo artigo 44. Então, caso o juiz não entenda como cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, aí sim ele poderá suspender. Ou seja, não é uma mera escolha, entende? O juiz ele não pode escolher na sentença entre substituir a pena ou suspender a pena. Ele só vai suspender a pena, aplicar o artigo 77, se não for cabível a substituição. Bem, e durante o período de provas, o condenado ele vai cumprir algumas condições. Então, eu preciso que você também leia atentamente os artigos 77, o artigo 78 e o artigo 79. Você vai entender melhor isso. Lembrando que, dentre os requisitos do artigo 77, nós temos que não é cabível a suspensão condicional da execução da pena para o reincidente em crime doloso. Eu só quero que você analise com muito cuidado
esse requisito pelo seguinte: se a condenação anterior for a pena de multa, então isso não impede a concessão do sursi. Isso não só consta do próprio Código Penal, como é simulado. Trata-se da súmula 499 do STF, cuja leitura também é importante para que você domine o tema. Muitas pessoas perguntam: eu devo alegar a suspensão condicional da execução da pena na peça de resposta à acusação? Não. Porque na resposta à acusação, as teses elas são extremamente restritas. Na resposta à acusação, basicamente você alega aquilo que pode conduzir à absolvição sumária do seu cliente. Então, o momento processual adequado para você trabalhar a tese é na peça de alegações finais, ou caso o juiz não realize a suspensão e ela seja cabível, vai ser alegada no recurso de apelação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Eu gosto de ler, eu gosto de responder cada um dos comentários. Beijo no seu coração e até o próximo.